Bom dia a todos. Agradecendo já a presença desse grupo que abriu o nosso 8º simpósio de prevenção do suicídio. Trouxe aí um acumulado de experiências sobre o cenário do suicídio. E agora, bom, me apresentar, meu nome é André Lorenzetti, eu sou assessor de comunicação do CVV já há alguns anos, então eu vou ajudar nessa segunda conversa, que, como o Renato falou na abertura, nessa edição do simpósio nós tentamos trazer pessoas que representem instituições ou grupos para que falem sobre essa questão dentro desses seus grupos, que a gente consiga abrir e debater e compreender e se apoiar olhando especificidades desse problema social. Um problema social que atinge toda a sociedade, mas que muitas vezes tem questões específicas em alguns grupos. Então eu vou convidar para essa conversa, nós vamos falar sobre o suicídio nas polícias e nas Forças Armadas. Vou convidar o representante do Exército Brasileiro, o Coronel Abreu. Ele é chefe da seção do Serviço de Assistência Social da 4ª Região Militar. Por favor, Coronel. E a Wênia de Oliveira Santos, ela é psicóloga da equipe psicossocial da Polícia Federal. Por favor. Primeiro, eu quero, além de agradecer a presença de vocês, acho que parabenizá-los, porque não é fácil a gente tratar desse tema tabu, desse problema social, quando nós olhamos para dentro da nossa própria instituição. Mexer com algumas questões, com algumas dores, ninguém gosta. Então, é um exemplo de coragem. Eu acho que assim, vocês estão dando exemplo para que outras organizações, outras instituições possam assumir responsabilidade sobre o assunto, parar de fingir que não existe, varrer para debaixo do tapete. Acredito que esse seja o primeiro passo. Então, muito obrigado. E nós vamos começar então a conversa. Primeiro o Coronel Abreu, acho que ele vai expor algumas questões, depois a Wênia fala, e aí a gente conduz uma conversa. Se alguém até da plateia quiser fazer perguntas a ele, acho que nós teremos algum tempo. Coronel, por favor. Inicialmente, bom dia a todos. Eu sou o Coronel Abreu, do comando da 4ª Região Militar. É um órgão, um grande comando administrativo do Exército, e a área de atuação do comando da 4ª Região Militar é todo o estado de Minas Gerais, menos o Triângulo Mineiro. O Triângulo Mineiro é a área de atuação lá de Brasília. E falar sobre suicídio numa instituição como o Exército Brasileiro, ela é muito difícil. O Exército, ele remonta de 1643, a criação do nosso Exército. E somente em 2016 nós tivemos os primeiros documentos oficiais para prevenção e tratamento, para evitar aí o suicídio. Exército, Força Armada é uma instituição que, vamos dizer assim, o tabu eu vejo até maior. Até o próprio nome suicídio, nas publicações, nos documentos do Exército, não sai suicídio, sai autoextermínio. A orientação evita falar suicídio. É um tabu, eu acho. E eu fiquei pensando ontem, como me apresentar. E o senhor Coutinho, aqui do CVV, ele matou essa charada para mim. Eu sou um coronel de carreira, de arma, de infantaria, mas por que eu estou à frente, aqui representando o Exército, falando sobre suicídio? Aí ele me ajudou bastante. Eu sou um voluntário, não especializado, E é lógico que eu cumpro uma missão que foi me imposta pelo Exército, de estar à frente de um serviço de assistência social.
Então, como voluntário não especializado, é lógico que, graças a Deus, o Exército me proporcionou uma equipe bastante especializada, né? Aqui eu trouxe a Tenente Fermanian, que é a psicóloga que trabalha direto comigo. Nós temos aqui representantes do Exército, do nosso posto médico, do Colégio Militar também, todos profissionais especializados na área, psicólogos e o psiquiatra, né? E é graças a essa equipe que a gente faz o nosso trabalho. Eu vou expor para vocês como que o Exército está tratando a questão do suicídio, o que ele está fazendo e para onde ele está caminhando. E aí, se forem tendo dúvidas, curiosidades, é só perguntar que eu falo. É rapidinho, são 15 minutos, né? E eu vou tentar seguir esses 15 minutos. Pode passar, por favor. Vou falar do marco legal, da estrutura organizacional nossa, dos programas de assistência social, do programa de valorização da vida no Exército, suicídios e as ações desenvolvidas. Eu vou fixar mais nesses 3 últimos tópicozinhos aqui. Pode passar, por favor. Então, é o que eu falei, ó, somente no ano de 2016 que foi criado, né, um sistema de assistência social do Exército. 2016. Né? Tem nem 3 anos. Pode passar. E dentro desse sistema de assistência social, nós tivemos 2 portarias, uma do comandante do Exército e a outra lá do nosso Departamento Geral de Pessoal, que elas dão todas as diretrizes de funcionamento do nosso programa de valorização da vida. Então, isso é muito importante, que no Exército a estrutura facilita, né? Então, o programa, ele não é um programa para alguém ou algum voluntário desenvolver. Não, é uma ordem impositiva para se desenvolver o programa. Isso ajuda bastante a gente, né? A penetração, ela fica bem consolidada, né? Pode passar, por favor. Só para entender, todo o serviço de assistência social nosso, aqui em Minas Gerais, e em todos os estados do Brasil, eles são vinculados a essa diretoria aqui, DCIPAS, Diretoria de Civis, Inativos, Pensionistas e Assistência Social. Então, dentro dela está lá a nossa assistência social. Pode passar. E para todos entenderem, o Exército, na parte administrativa, ele tem uma região militar, na verdade ele tem 12 regiões militares, distribuídas em todo o território nacional. Uma coisa que eu gosto de frisar, para a gente entrar no tema do suicídio, 2 coisas. O primeiro, o Exército Brasileiro, como as Forças Armadas, as Forças Auxiliares, né, Polícia Militar, Polícia Federal e por aí vai, todos nós somos tão somente um extrato da sociedade. Então, não existe o cidadão vestido de farda, ele é diferente do cidadão não fardado. É um extrato. O que tem na sociedade brasileira hoje, tem dentro das Forças Armadas, tem dentro das Forças Auxiliares. Os mesmos problemas de saúde, psicológicos, psiquiátricos, e por aí vai. Então, tem muita gente que fala, né, o Exército é diferente. Não, o Exército não é diferente em nada. Ele é um cidadão fardado, treinado para cumprir a missão institucional dele. Agora, somos um extrato da sociedade. Os problemas são os mesmos, né? Bom, aqui em Minas, eu já falei, é a 4ª região militar. E o segundo aspecto que eu gostaria de destacar, que eu destaquei na introdução, é reafirmar o curto tempo que nós estamos trabalhando na valorização da vida, né? 3 anos. Cada região militar, ela possui uma seção do Serviço de Assistência Social, ou mais de uma seção. No nosso caso, aqui em Minas Gerais, nós já estamos à frente das demais regiões militares. Nós estamos com 2 seções do Serviço de Assistência Social, uma em Belo Horizonte e uma em Três Corações. E a meta é termos, até dezembro desse ano, a 3ª seção do Serviço de Assistência Social
lá em Juiz de Fora. Para quem não sabe, Juiz de Fora é o maior efetivo do Exército em Minas Gerais, está na cidade de Juiz de Fora. Então lá nós teremos também uma seção de assistência social. Pode passar. Bom, esses são os programas de assistência social que nós trabalhamos. Alguns deles impositivos pelo Ministério da Defesa e outros impositivos pelo Exército Brasileiro. São vários programas. Destacando, lógico, o nosso programa de valorização da vida, que é um programa do Exército Brasileiro. Vejam só como as coisas acontecem. Exemplo, coronel, por que surgiu um programa de valorização da vida no Exército Brasileiro? Simplesmente porque, em 2016, um tenente-coronel do gabinete do comandante do Exército, lá em Brasília, suicidou. Essa foi a origem do programa de valorização da vida. Então, precisou de um oficial no gabinete do comandante do Exército tirar a vida dele para nascer um programa de valorização da vida. Lembrando que, em 2016, após esse suicídio no gabinete do comandante do Exército, e em 2015, foi o primeiro assim, que chamou muita atenção, nós tivemos um oficial general em Força de Paz, né, lá no Haiti, que suicidou. Um oficial general, 3 estrelas. E em 2016, aí tem uma âncora forte do nosso trabalho aqui em Minas Gerais, né? Em maio de 2016, o nosso comandante da região militar aqui em Belo Horizonte suicidou, lá no QG da Rajagabaga. Então, o histórico em Minas Gerais é forte, né? Nós tivemos um oficial general que tirou a própria vida, né? Então, vamos falar um pouquinho do nosso programa. Pode passar, por favor. Esse aqui é o nosso número real, real que eu falo assim, né? É um número oficial que chegou ao nosso controle, né? Em 2016, interessante, né? Vai crescendo, né? Com a origem do programa, o número vai aumentando, mas tem uma explicação para isso. Em 2016, nós tivemos 9 casos de suicídio, ano passado, 13 casos, ano passado, teve o caso em Rio Branco, né, no Acre, e foi um caso que realmente virou o Exército assim, de cabeça para baixo, por tão forte foi esse caso. Então, foi uma menina, uma jovem, se eu não estou enganado, 14 ou 15 anos de idade, que cometeu um suicídio pelo Instagram, né, numa quinta-feira. Ela se enforcou. O pai militar do Exército, se eu não estou enganado, o subtenente do Exército, ela foi enterrada na sexta e no sábado o pai e a mãe suicidaram, né? Então, este caso, eu coloco ele como um divisor de águas. Se a coisa já estava sendo levada muito a sério, a partir desse episódio, mexeu com toda a estrutura do Exército. Esse caso teve repercussão do Iapoca e ao Chuí. Então, todo mundo no Exército ficou chateado, abalado com esse caso. O que deu mais força ainda, mais determinação para todo o Exército trabalhar na valorização da vida. E 2018, até julho, nós já tivemos 12 casos. Ô, coronel, muita gente me pergunta, né? Está aumentando? Quanto mais está se fazendo uma campanha para valorizar a vida, está aumentando? Não, não está aumentando, não. Simplesmente que as informações estão sendo contabilizadas. Passou-se realmente a levar a sério. Então, os dados estão fluindo e estão indo atrás para... Tem muita gente que morre no Exército e fica a dúvida, e ninguém fica sabendo se é suicídio ou se não é suicídio. Então, agora, esses dados estão sendo mais claros. Pode passar, por favor?
né? Aqui, na nossa área, em Minas Gerais, em 2018, esse ano, nós tivemos 2 suicídios, né? Um em Campo Belo e um em Juiz de Fora. Aqui, esse de Campo Belo nos chama muita atenção, que é as informações, né? Depois que esse menino suicidou, no acolhimento à mãe dele, né? A mãe já falou, nós conseguimos impedir 3 vezes, né? Ele teve 3 tentativas. E o menino veio para o Exército, eu falo, o extrato de sociedade, o menino veio para o Exército e em todos os testes que ele fez, foi omitido as 3 tentativas dele, né? A 4ª, infelizmente, ele obteve sucesso. Então, falta muito mecanismo para informação, para chegar até a ponta da linha e o pessoal tratar, ser acolhido. E esse ano nós tivemos 7 militares, soldados, com ideação, né, suicida, um dependente de militar e um militar da reserva. Então, só tentativas em Belo Horizonte. Esse aqui é um dado do DBH, são 9, né? Ainda tem o estado todo que não está computado aí. Os números são grandes. O pessoal pergunta, qual é o efetivo do Exército? Então, o efetivo do Exército profissional são 280 mil homens, né? Na verdade, desculpa, 200 mil homens. Com o recruta, com o soldado e o temporário, 280 mil homens. E em condições de ser mobilizado, em curto espaço de tempo, o nosso Exército chega a 1 milhão de homens. Então não é tão pequeno, né? É muita gente para a gente tomar conta. Pode passar, por favor. Uma coisa que chama a atenção na Força Armada e Força Auxiliar é a facilidade de meios, né? Então, o acesso ao meio mais letal é fácil, né? Tomar um remédio, tentar enforcar, embora tem muitos casos de enforcamento, mas, às vezes, o óbito ele não é tão preciso quanto de uma arma de fogo, né? E o militar ele tem um acesso fácil a esse tipo de meio, né? E a própria natureza de várias operações, eu não duvido que em vários, exemplo, um salto de paraquedas, um mergulho, né? A pessoa morreu, teve um acidente. Até estava comentando com a Tenente Firmaninha hoje um caso que vem à cabeça, um paraquedista num salto de grande altitude, e ele veio a falecer. Aí, lá no estudo constatou, não, foi um problema, alta altitude tem que ter oxigênio, foi um problema na válvula de oxigênio. Só que a válvula estava intacta, então não foi válvula de... né? Então, para ele não ter acionado o paraquedas. Pode passar, por favor. O grande desafio, né, do Exército, acho que de todas as instituições, pode passar, é identificar comportamento. Quanto mais cedo a gente identificar um comportamento, mais a gente pode atuar para ajudar aquela pessoa. Pode passar. E aqui, ações desenvolvidas, né? A gente está trabalhando na promoção da qualidade de vida, sensibilização do público-alvo. Aqui eu vou fazer um parênteses. O Exército tem suas peculiaridades. Às vezes a gente alerta um comandante de batalhão, né? Olha, o soldado está em crise, o soldado está deprimido. Bota a mochila nele e manda ele para o mato que ele vai ficar bom rapidinho, né? Eu falo, não é assim não. O companheiro tem que ser acolhido, né? Até nós tivemos um caso aí essa semana que foi mais ou menos por isso daí. E está internado o menino em tratamento, né? Identificar as causas é muito difícil, né? Hoje, o Brasil passa um momento difícil, né? Principalmente de empregos. Então, a família joga muito o menino para alistar, para ficar pelo menos um ano no Exército para ganhar o salário. Só que a família esquece de ver se aquele menino tem condições de entrar para o Exército. Aí o problema aparece rapidamente, facilmente. Parcerias com instituições, a gente tem buscado. Nós temos 2 grandes parceiros hoje,
com relação à valorização da vida, que é a Universidade Federal de Minas Gerais, lá com o Dr. Humberto Correia, onde a gente tem aprendido e tem feito autópsias psicológicas, e com a Polícia Militar de Minas Gerais, também é um grande parceiro. E a Força Aérea, todas as instituições, mas os que têm mostrado mais resultado assim, da nossa parceria sem sombra de dúvidas, a UFMG, a Polícia Militar e a Força Aérea. Promoção de educação permanente dos profissionais de saúde. O Exército colocou no plano diretor dele, a partir do ano que vem, já fazendo exemplo, um grande hospital em Brasília, fortíssimo em clínica de saúde mental, né? Isso aí já está lá definido, né? E tem que estender isso para as organizações militares do Exército no país todo. Sem a clínica de saúde mental, o nosso trabalho fica muito difícil. Embora nós temos redes conveniadas, hospitais psiquiátricos, clínicas, mas a gente vai e está trabalhando para fortalecer essa clínica de saúde mental. Pode passar. Capacitar comandantes, é o que eu dei o exemplo aqui agora, né? Se o comandante do batalhão não entende que o soldado está fragilizado, está depressivo, está com idealização suicida, não adianta nada. Porque se o comandante não intervir, a gente não consegue chegar até o soldado, né? Estabelecer as condições necessárias para os tratamentos médicos ou psicoterapêuticos. Rede socioassistencial é fundamental. A gente não consegue dar um passo sozinho, a verdade é essa. É uma equipe, a gente tem que ter parceiros, a gente tem que envolver a instituição com a sociedade civil para poder ajudar a nossa instituição, os membros da nossa instituição, né? E o último aqui são os indicadores e o monitoramento do Programa de Valorização da Vida. Nós teremos agora um simpósio nacional lá em Fortaleza, em outubro, onde o grande tema, um dos grandes temas será valorização da vida. E terminando, pode passar, por favor. Em Minas Gerais, nós priorizamos muito essas ações aqui, né? Palestras, jornada social. Essa jornada social é fantástico. Nós conseguimos, ao longo de 3 anos, na minha opinião, chegar a um modelo que, vamos dizer assim, que dá resultado, né? Então, a gente fala com oficiais e sargentos de todas as unidades de Minas, num determinado nível de comandantes de frações, para eles terem a preocupação de identificar e de estar bem com a saúde mental deles. E a gente faz um trabalho específico com cabos soldados, dinâmicas de grupo e tal. E no final desse trabalho, a gente tem colhido muito testemunho desses soldados. Aí enche a gente de orgulho, que a gente já vê vários testemunhos de soldados que dizem que poderiam ter ido para a droga, para a marginalização, ou mesmo, para o pior, né, para um autoextermínio, para um suicídio, se não fosse a oportunidade que o Exército deu para eles deles reerguerem, deles seguirem uma profissão, né? Se der tempo, eu vou falar só um depoimento do soldado aqui no finalzinho. Temos feito autópsias psicológicas. Esse ano nós vamos fazer mais 2, né, desses 2 que faleceram esse ano. Discussão, atendimentos, acolhimentos a militares e dependentes. E estão tentando, de todas as formas, a maior participação possível em cursos, eventos como os de hoje, né, promovidos pelo Exército e instituições parceiras, a fim de consolidarmos o nosso programa e transformarmos esses programas em ações. Pode passar, né? Esse aqui é a nossa imagem do nosso programa de valorização da vida. E finalizando, está no tempinho ali, né, 2 minutos, eu vou falar o testemunho desse soldado, para vocês terem a ideia de como é a sociedade dentro do Exército, né? Continuação da sociedade dentro do Exército brasileiro. Não é um problema de idealização suicida, né? Mas é um exemplo de caso de sucesso. Então, a história é um menino, um soldado, que morava lá em São Paulo, e
ele falou que a ideia dele, lembrança dele de casa, a primeira casa dele, foi uma casa invadida, num terreno baldio lá na cidade de São Paulo, do lado de um esgoto a céu aberto, e a família sustentada pelo Bolsa Família. E aí a mãe e o pai recebiam ali o Bolsa Família, pegava o dinheirinho, comprava açúcar e amendoim, transformava aquilo em pé de moleque, e aí os 3, eu acho, 4 filhos, né, iam para a rua para multiplicar o pé de moleque na renda. E o que eles multiplicavam era o arroz, feijão e macarrão do mês todo. O pai faleceu, né? E aí veio a mãe e os filhos para Montes Claros, que tinham parentes lá em Montes Claros. E aí esse menino começou a beber, a fumar, a fazer tudo de ruim que podia, até chegar a data do alistamento dele. Aí ele alistou, deu uma sorte danada, passou na seleção, foi convocado, e ele fala, né, quem salvou a minha vida foi o capitão fulano, que acolheu ele, que o capitão apostou as fichas nesse militar, ele ainda tomava a cervejinha dele ainda, né, mas aquele perigo de ir para as drogas, de pensar em tirar a vida ou coisa parecida, sumiu. Ele sustenta a família dele e já está, acho que no 3º ou 4º ano dentro do Exército, né? E a ideia é, tomara que ele fique os 7 anos que ele tem para ficar no Exército, consiga estudar, consiga ser um cidadão e continue a sustentar a família dele. São casos assim que a gente fala, opa, esse é o caminho certo e a gente tem que caminhar nessa direção, né? Então, rapidamente, o tempo é curto, mas deu para dar uma ideia aí do que é o Exército na área de prevenção aí ao suicídio. É difícil, mas a gente caminhou muito bem nesses 2 anos e meio, aí, quase 3 anos. E eu acredito que, mantendo as nossas parcerias, aumentando o número de profissionais na área, psicólogos, psiquiatras, assistentes sociais, nós poderemos diminuir, né, muito o nosso índice de suicídio e ajudar bastante a nossa sociedade. Era isso que eu tinha que falar. Muito obrigado aí pela atenção. Muito obrigado, coronel. Agora a Wênia vai colocar para nós um pouco sobre o mesmo cenário dentro da Polícia Federal. Bom dia a todos. Para mim é um prazer estar aqui com vocês, né, um parceiro de longa data aí, que nos apoia e nos ajuda com o nosso corpo de servidores também. Assim como o coronel estava falando aqui sobre a trajetória, né, da inserção do tema dentro do Exército, a Polícia Federal ela também teve os seus dificultadores, né, assim como na sociedade. Houve-se uma dificuldade muito grande em se tratar do tema. Inicialmente, quando se tinham suicídios dentro da Polícia Federal, buscavam-se explicações simplórias e justificativas simplórias do tipo, fulano se matou porque hoje ele brigou com a esposa, ele foi e se matou. Né? Então, assim, a busca sempre era de tirar da organização qualquer tipo de responsabilidade. Eu não digo que ela sozinha era responsável, mas a gente sabe que é um complexo de fatores e que o trabalho vai ter uma contribuição, vamos dizer assim, para que a pessoa cometa o ato, né? Então, a gente que é profissional de saúde, eu sou psicóloga, enfrentou um desafio muito grande dentro da organização, porque inicialmente eles queriam fechar os olhos e dizer, não é problema da organização, é um problema geral da sociedade e não nos cabe, né? Diante disso, só explicando um pouquinho da trajetória, em 2012 a gente teve uma greve, e essa greve fez com que a nossa instituição, né, ela tivesse uma cisão de cargos, né? E essa greve, ela acabou marcando muito
a instituição, porque gerou uma separação mesmo dentro do órgão e levou a essa guerra de cargos que a gente ainda tem reflexo hoje. Depois dessa greve, a gente viu que aumentou os casos de suicídio também, porque além de outras questões que as pessoas tinham na sua vida, o trabalho deixou de ser tão acolhedor, porque não tinha mais um corpo todo unido. Então, a gente via servidores que, infelizmente, sofreram perseguições no ambiente de trabalho, que sofreram PADs, né? Que já estavam numa situação de fragilidade, se fragilizando ainda mais, né? E com isso veio os sindicatos, né? Através da luta de classe, e com o discurso de os policiais estão se matando, é culpa da polícia, né? Diante desse cenário, a polícia teve que reagir, a gestão teve que reagir. A gente, enquanto profissionais de saúde, sabia que não era só culpa da polícia e que não era só culpa das questões pessoais, que é um complexo de fatores. Mas foi quando a gente viu que a gestão se abriu para o tema, porque elas queriam mostrar que não era só culpa delas, né? E aí começou-se a falar em prevenção do suicídio dentro da polícia, né? Antes disso, mesmo antes da gestão comprar a ideia, né, e trazer o tema para dentro da instituição, os profissionais isoladamente já faziam as suas atuações focados na prevenção também, né? Como é que a gente funciona? Infelizmente, a gente não tem um corpo de saúde tão robusto quanto o Exército. A gente tem em torno de 18 mil servidores dentro da Polícia Federal no país inteiro. E, como o Exército, a gente está em todo o Brasil, do Oiapoque a Chuí, né? A gente está distribuído em todas as regiões, o que torna uma dificuldade até para que os profissionais atendam. Atualmente, nós contamos dentro da instituição com somente 14 psicólogos. E destes 14, 10 estão lotados em Brasília, né? E se dividem em outras atribuições também. Então, a gente tem um desafio gigantesco e uma luta grande para que profissionais de saúde sejam contratados dentro do órgão. Além de psicólogos, a gente tem assistentes sociais que nos ajudam na causa. Eu não me recordo o número de assistentes sociais, mas a gente tem um número maior, quase todos os estados têm assistentes sociais que aí vão trabalhar nesse sentido da prevenção em saúde mental e em suicídio, né? Então, eles são os nossos parceiros nessa luta diária. Então, dentro das nossas atribuições, apesar da gente ser uma equipe de ponta, né, que a gente faz as intervenções em Brasília, eu sou contratada para trabalhar em Brasília. Como não tem profissional, eu vou atender a demanda dos outros estados. Então, a gente atende demandas pontuais, do tipo, agora, os colegas ficam sabendo de um servidor que está querendo, que verbalizou que quer se matar. Eles entram em contato com a gente pega uma equipe, geralmente essa equipe sempre é formada por um psicólogo e um assistente social, e vai até o local fazer um atendimento em loco, fazer orientação, fazer encaminhamento, e para prevenir o possível ato, né? Então, assim, a equipe é pequena, tentando abraçar o Brasil, então a gente é limitado, né? Já em Brasília a gente consegue ter um trabalho mais focado, né? A gente faz em Brasília o acompanhamento dos servidores em adoecimento mental. Então, se um servidor é acometido por um CIDF, ele é encaminhado para a equipe psicossocial, e através da anamnese a gente identifica se esse servidor tem ou não um risco suicida e faz as intervenções adequadas, né? Em 2015 foi expedido pela instituição um normativo de que servidores em adoecimento mental, eles devem ter o seu porte de arma suspenso, como uma medida preventiva, que a gente sabe que a facilidade de acesso ao meio aumenta os índices.
Então, atualmente, quando identifica um adoecimento mental, esse servidor é passado por uma perícia médica. Essa perícia solicita a suspensão do porte de arma preventivamente. Esse porte é recolhido e a arma, tanto a arma funcional quanto a arma pessoal, é recolhido pela sua chefia imediata como uma medida cautelar, né? E aí o médico vai dizer se esse servidor vai se afastar, necessita de um afastamento do trabalho ou não. Se esse servidor ele tem condições de trabalhar numa atividade mais administrativa. Então, cada caso é avaliado, mas esse porte é retirado, até que a gente identifique uma melhora desse servidor, né, e ele possa ter esse porte de arma restituído, né? Então, esse foi um grande ganho para a instituição, porque muitas chefias questionavam, muitas chefias questionam até o adoecimento mental em si, mas quando eles se viram responsabilizados também, então eles começaram a ter um dever de agir a partir do momento que ele tem uma cobrança em cima dele também, né? Além desse trabalho, né, e além desse acompanhamento do servidor, essa necessidade do recolhimento do porte de arma, e em função dos incidentes críticos, um trabalho que é realizado pela gente também é a intervenção em incidentes críticos. E dentro dessa intervenção, a gente inclui o suicídio. Infelizmente, dentro da Polícia Federal, a gente tem suicídio em ambiente de trabalho, né? Então, que traz uma repercussão enorme para o trabalho, né? Para as pessoas, as primeiras pessoas que tiveram o primeiro contato com o servidor, né? Que visualizaram o servidor morto no ambiente de trabalho. Então, a gente começou a cuidar também dessas pessoas, fazendo o que a gente chama de pós-venção em suicídio, né? Então, a gente começou a se atentar por esses indivíduos que passavam por uma situação tão traumática e que a gente sabe que se torna, né? Eu esqueci o nome aqui que se usa agora, mas se torna vulnerável, né? Diante desse trauma tão gigantesco. E aí, inicialmente, a gente atendia os servidores e aí a gente foi vendo que tanto os servidores que trabalhavam ali diariamente com ele, que era conhecido, que era amigo, eram impactados, mas a gente, por exemplo, a gente foi, depois de um tempo, se atentando que tinha pessoa da limpeza, que limpou aquele sangue, que ninguém olhou para ela, né? O quanto que era importante também fazer uma intervenção e um acolhimento, porque ela lidou com aquele material, né? Não foi só a questão de ver, foi uma questão tão forte de limpar o sangue de uma pessoa que ela conheceu, que ela trabalhou. Então, a gente viu a importância de cuidar de todos dentro da unidade que tiveram contato, ou que tinham uma relação de amizade com aquele indivíduo, né? E como que a gente faz isso? A gente tem feito na instituição grupos, né? Então, assim, grupos no ambiente de trabalho. Então, após o cometimento do ato, a gente chama esses servidores para um grupo. É um grupo, assim como o CVV, né, de escuta. Ali a gente não é o detentor do saber, a gente vai para acolher, para ouvir as dúvidas, os questionamentos, os sentimentos que as pessoas têm diante daquela situação. E através dessa troca no grupo, né, propiciar a ressignificação daquilo que foi acontecido, né? A gente vê que o material que a gente acaba lidando nessa pós-venção muito grande é a culpa e a raiva, né? São sentimentos que a gente acaba lidando muito palpavelmente nesses grupos. E aí, mediante a conversa, mediante o reconhecimento com o outro, a gente consegue reelaborar situações tão difíceis. E, além disso, a gente faz atendimentos individuais a essas pessoas que estavam no momento também, para que ela tenha um momento só dela, de falar das vivências, de como ela está sentindo, né? Porque tem pessoas que têm uma dificuldade de se expor no grupo.
E fazemos, lógico, a gente não pode deixar de fazer um acompanhamento à família, né, da pessoa que se suicidou. Então a gente tem esse olhar e esse cuidado também à família, e aí a gente não leva para o ambiente de trabalho, a gente faz as visitas domiciliares, a gente atende essas pessoas aonde elas se sentem mais acolhidas. Hoje, o ano passado, tem 2 anos que a gente se vinculou ao Setembro Amarelo. Então, a gente tem uma determinação da Diretoria de Gestão de Pessoas que se fale sobre suicídio, que se fale sobre prevenção do suicídio dentro da instituição. Então, os profissionais nos estados, eles se organizam e chamam, geralmente, palestrantes para falar sobre o tema dentro da instituição. Em Brasília, no ano passado, a gente teve rodas, além da palestra com todos os servidores, a gente teve rodas de conversa nos setores, em que a gente não ia como detentor do saber, mas a gente ia com todos os servidores falar sobre o tema, né? Através de um grupo, uma abordagem circular, né? A gente formava uma dinâmica de que as pessoas ficassem de frente a frente, a gente pudessem falar sobre o tema sem preconceito, sem julgamentos, mas para entender o que é esse fenômeno e para, com isso, minimizar os riscos e os índices. Com relação aos números, eu não tenho esses números aqui comigo, mas a gente teve anos em que foram mais incidentes, de chegar a ter 3 suicídios durante o ano, mas felizmente a gente está 2 anos fazendo esse formato de palestra e que a polícia toda aderiu. Felizmente esse ano, até o presente momento, a gente não teve nenhum suicídio dentro da Polícia Federal, e a gente espera continuar nesse movimento. E, além disso, vale ressaltar que a gente também leva sempre aos servidores, em toda a ida que a gente vai aos estados, uma palestra sobre saúde mental e trabalho, em que a gente tenta desmistificar junto aos servidores o mito do herói. Então, assim, o servidor policial, ele é um ser humano como qualquer outro, né? Ele tem suas fragilidades, as suas forças. Adoecer mentalmente não é uma fraqueza, não é sinônimo de fraqueza. Então, a gente tem trazido esse discurso de que devemos nos atentar para a nossa saúde mental e nos cuidar. E não só cuidar da gente mesmo, mas cuidar do outro, né? Como a gente tem muitos servidores que estão em áreas de fronteira, e aí ficam longe da sua família, né? Numa situação de vulnerabilidade, em que eles não têm acesso a quase nada, né? O pessoal do Exército sabe como que a infraestrutura nessas regiões são limitadas e o quanto que elas impactam alguns servidores e até levam ao adoecimento. Então, a gente leva muito o discurso da necessidade deles se acolherem, deles se cuidarem, deles se perceberem, e ao perceber o outro com comportamentos diferenciados ou em processos de adoecimento, abraçar esse indivíduo e encaminhar e conversar com o profissional de saúde da região para que ele faça a intervenção adequada, para que ele faça a orientação e o acompanhamento desse servidor. Então, assim, a gente sabe que é um trabalho pequeno ainda, que a gente tem vários desafios ainda a serem enfrentados, mas a gente fica feliz de dizer hoje que a instituição tem apoiado, tem aberto os olhos para a questão dentro da Polícia Federal, né? O que para a gente é um avanço muito grande e o resultado de uma luta aí de longos anos. Muito bom. Eu tenho uma primeira... Uma primeira pergunta que serve para os dois. Que justamente, vocês dois comentaram que, aparentemente, uma das barreiras da prevenção é o superior, né?
ele tenta evitar que esse funcionário, o militar, seja abordado aí para tratar algum possível indício ou problema de saúde mental. Agora, até pela natureza da atividade, eu imagino que demonstrar qualquer tipo de fraqueza, ou que possa se imaginar como fraqueza, seja muito mal visto. Então, como que a pessoa, né, o profissional, o militar, quando ele é abordado, ele reage, ele recebe bem esse acolhimento, esse apoio que o Exército, que a Polícia Federal está lhe concedendo, ou num primeiro momento, pelo menos, existe uma resistência dele? Da parte do acolhido, não. Da parte do acolhido, normalmente eles recebem bem, principalmente porque eles estão precisando de ajuda, né? A parte que eu falei do comandante, e é um trabalho que tem sido feito, o comandante ele tem que ter essa visão do acolhimento. Exemplo, uma das coisas mais difíceis nas nossas instituições são os cursos de formação, o de aperfeiçoamento, de extensão, e mostrar fraqueza num curso, não tenha dúvida, você vai ser desligado, você vai perder a sua carreira, você vai perder a sua formação. E esse é um trabalho difícil, porque eu vejo que em escolas de formação, o acolhido, ele não aparece, e se abordado for, ele vai ter um muro de concreto para não ser acessado. Este ano nós visitamos a Escola de Formação de Sargentos, lá em Três Corações, e pela primeira vez, interessante, foi nos apresentados 4 casos de alunos com tratamentos psiquiátricos. Agora, o outro lado da moeda só tem um outro lado. Os 4 não vão terminar o curso. Os 4 serão desligados. Viu a dificuldade? É complicado. Eu acredito que na Polícia Federal é por esse caminho também. Agora, em via de regra, o profissional, o membro da corporação, no exercício da sua função, ele sempre recebe muito bem a acolhida, porque ele está precisando. Já na polícia a gente tem uma dinâmica diferente, né? Geralmente, o servidor policial que está acometido de algum adoecimento mental, ele tem uma dificuldade muito grande, primeiro, de aceitar isso, né? De que ele está adoecido, porque eles são muito impregnados pelo mito do herói, né? Sou herói, eu tenho que ser forte, eu tenho que dar conta. Então, a grande dificuldade inicialmente é ele se aceitar adoecido e precisando de ajuda. Então, esse é o nosso primeiro grande trabalho. Convencer ele de que ele está doente e convencer ele a aceitar a nossa ajuda. Porque, ao mesmo tempo que nós somos profissionais de saúde, eles nos veem como representantes da instituição. Então, vem aquele receio. Será que estão querendo me ajudar? Ou será que estão querendo me punir? Ou será que estão querendo me perseguir? Então, a gente tem todo um exercício inicial de uma construção de uma relação de confiança, né? Então, esse é o nosso primeiro passo. A partir desse momento, depois que estabelece uma relação de confiança e empática, o tratamento flui muito adequadamente. Com relação à chefia, a gente tem um dificultador, porque como o nosso corpo de servidores acaba sendo pequeno, ainda mais em algumas regiões, por exemplo, as regiões do norte, as regiões de fronteira, cada servidor que sai por um afastamento significa uma perda muito grande para aquele efetivo, né? Então, as chefias tendem a entender que esse servidor está buscando uma desculpa para sair daquele lugar. Ele quer um atestado que é para ele sair dessa região de fronteira e ficar perto da família dele. Ele não está doente coisa nenhuma. Então, a gente tem essa dificuldade que é de convencer essa chefia de que há um adoecimento, que o fato talvez dele não estar produzindo, o fato dele chegar atrasado,
não é irresponsabilidade dele, é porque ele está doente, porque eles tendem a entender que não, é um servidor que não quer trabalhar. Então, assim, para a gente, essas são as barreiras que a gente tem dentro do órgão, de convencer e de lutar contra o mito do super-herói, né? Que somos, sim, servidores da polícia, mas somos mais do que isso. Esse é o discurso que a gente sempre traz, porque dentro das polícias a gente tem que, você é policial 24 horas, e por ser policial 24 horas, as pessoas deixam de viver as outras relações da sua vida, né? Elas abrem mão de outras áreas da vida em função do trabalho, né? Enquanto profissionais de saúde, nosso discurso é de resgatar isso. Você não é só servidor da Polícia Federal, você é pai, mãe, filho, e para você estar bem, você tem... Tem algum tiro aí da polícia? Tem algum policial aí? Então, e aí a gente tem que convencer ele, mostrar para ele que ele tem que cuidar de todas as áreas para ele estar bem consigo próprio. Só explorar o balão, né? Falar de superior é perigoso. Né? Ser pianinho ali, né? Uma pergunta aqui. É para os dois também, porque... Bom dia para todo mundo. É porque uma curiosidade que me traz é pela natureza da profissão, quer dizer, vocês estão falando de indivíduos, de pessoas, só que, por exemplo, uma batida numa favela em que há muitos óbitos, você sabe como uma das pessoas que agiu lá, que você matou, né? Isso influencia sim no psicológico dessa pessoa. Um policial que faz uma ação, por exemplo, para tirar uma rede de pedofilia, que vê coisas assim monstruosas nesse processo, né? Como que isso funciona? Porque tem ações que são traumáticas. Então, na minha impressão totalmente leiga, é que não é só por ser policial, por estar no exército, é também pelo que em determinado momento é solicitado a esse indivíduo. Matar, ver um lado do ser humano que é muito difícil, por exemplo, num desmonte de uma rede de pedofilia. Então, como que isso funciona? Porque esses profissionais, como que é acessado, se tem alguma ação para eles, para passarem por esses processos? É essa a questão. Bom, eu vou responder a pergunta e depois eu vou falar uma historinha interessante que aconteceu lá na Copa das Confederações, no Rio de Janeiro, antes da Copa do Mundo e das Olimpíadas, né? Com relação ao profissional do Exército, né, eu falo sempre que o Exército tem várias faces. Então, a gente não pode ter um conceito absoluto do Exército em Minas Gerais, não. O Exército em Minas tem uma face, o do Rio tem outra, o da Amazônia tem outro, o do Rio Grande do Sul tem outro. E dentro do Exército existem tropas especializadas. Então, tem tropas de forças especiais, de ações de comandos, de guerra na selva, caatinga, montanha, paraquedista, blindado e por aí vai. Cada tropa dessa, ela é adestrada, ela tem um treinamento e ela tem uma seleção. Não é qualquer indivíduo militar que vai compor uma tropa de forças especiais, uma tropa de comandos, uma tropa de paraquedistas, né? Então, parte do pressuposto que quem vai para uma ação real, ele está preparado fisicamente, mentalmente e principalmente bem equipado, né? Porque não adianta você preparar o homem e não dar um equipamento. Então, esse preparo é fundamental. Sem esse preparo, ele não vai subir o morro, ele não vai atuar junto ao humilhante, porque ele está despreparado, fisicamente, mentalmente, estruturalmente. Um episódio muito interessante para
vocês terem noção como é que as coisas são difíceis em determinadas instituições, na Copa das Confederações, foi em 2014, se eu não estou enganado, né? Por aí, 2013, né? Então, o Exército, ele teve uma atuação lá no Rio de Janeiro, que não é como hoje, mas bem parecida, né? De segurança, né? De garantia de lei da ordem, para ter o evento da Copa das Confederações, da Copa do Mundo, depois das Olimpíadas. Foram 3 em sequência. E aí mandaram, pela primeira vez na história do Exército Brasileiro, mandaram uma assistente social, né, na verdade 2 assistentes sociais, a ficarem na área de trem, né, de ficarem junto da tropa lá, atuando no Rio, nos morros do Rio, e mandaram as 2 meninas para lá, 2 tenentes temporárias, uma Rebeca, né, uma lá de Fortaleza e a outra de Brasília. Aí quando elas chegaram lá, se apresentaram para o oficial comandante da tropa, aí ele olhou: quem é você? Não, sou assistente social. Quê? Não, sou assistente social. Beleza. Bota a menina aí no controle de danos. Então ela ficou com a prancheta na mão, uma canetinha, e ia anotando: passeio quebrado, carrinho de pipoca que o blindado passou e destruiu o carrinho, viatura que foi, veículo, né, que foi abarroado pela viatura. A menina ficou 1, 2, 3 semanas lá fazendo controle de danos, relatório, muro que caiu, aqueles negócios. Aí teve um episódio que foi carinhosamente chamado como o motoqueiro fantasma, né? Tem aquele filme lá do motoqueiro que pega fogo. Então, uma noite, uma madrugada lá, saiu uma patrulha do Exército, patrulhando tem que tomar cuidado, né? Patrulhando ali como é que fala agora? A comunidade, né? Tem que tomar cuidado. Patrulhando a comunidade, aí vieram 2 miliantes numa motocicleta e, do nada, 38 soltando tiro em cima da patrulha. Dispararam contra a patrulha. Aí acertaram um soldado, um sargento, e a patrulha fez o que ela estava treinada para fazer. Só que a patrulha estava com um fuzil 7.62, uma arma de alto calibre. Foi tiro para tudo quanto é lado. Os miliantes foram mortos. E o que pilotava a moto incendiou, explodiu, e o bicho pegou fogo, faleceu, e aí ficou como episódio por causa disso, né? E a patrulha retraiu para a base, de madrugada. E aí foi aquela confusão lá, e a assistente social, ela acordou, né? O que está acontecendo? Aí explicaram para ela. A menina é 10, né? Ela falou: opa, é a minha oportunidade, é a minha redenção. Então ela pegou o material dela e foi de encontro com a patrulha. E ela fez um acolhimento com essa patrulha que estava em frangalhos. Uma coisa é você treinar atirando num alvo de papelão. A outra coisa é você atirar, mesmo que em defesa, que nessas horas aí, gente, não tem o herói, não tem o treinamento, é a autopreservação, em primeiro lugar. Eu não quero morrer, então eu vou me defender. O resto que se fala, na minha opinião, não é verdade, é autopreservação. Então, na autopreservação, tanto que todo mundo atirou, não precisava, né? 6 caras atirando, não precisava, mas atiraram, é autopreservação, senão eu vou morrer. E aí caiu a ficha, né? Meu colega tomou um tiro, o outro tomou um tiro e os 2 morreram. Pô, será que fui eu que... né? Que foi da minha arma o tiro que incendiou aquela moto? E ela fez o acolhimento, do tenente até o soldado, ela visitou os feridos, né? E aí o tenente da patrulha, o sargento, os militares que foram acolhidos sentiram uma coisa muito boa, né? Olha, nós não estamos sozinhos aqui nesse negócio. A gente teve um apoio, depois teve o apoio psicológico para esse pessoal. Pronto, a partir desse episódio, nunca mais elas pegaram numa prancheta. Então elas ficaram no acolhimento, em dinâmicas de grupo, e felizmente que foi na Copa das Confederações. E esse trabalho foi estendido durante a Copa do Mundo e durante as Olimpíadas.
viu como é que é difícil as coisas? Precisou de um episódio para reconhecer o valor de um assistente social e de um psicólogo, que é fundamental na troca. Sobre isso também, há muito interessante na Polícia Militar, não tem, acho que ninguém da PM aqui, né? A PM já saiu na nossa frente. A Polícia Militar, ela está colocando em cada batalhão de Polícia Militar no estado de Minas um psicólogo. Então tem lá o médico, o dentista e o psicólogo. Nós chegaremos lá, né? Se Deus quiser. Então, na polícia, a gente não tem tantas atuações combativas em que o servidor acabe matando outra pessoa, né? Então, a gente, assim como no Exército, a gente tem equipes táticas que acabam, essas equipes, sim, acabam tendo, uma hora ou outra, tendo que lidar com a morte de alguma pessoa. E essas equipes, elas também são preparadas emocionalmente e psicologicamente para lidar com essas situações. Mesmo sendo preparadas, após um incidente desses, eles contam com uma intervenção da equipe psicossocial. Então, eles passam pelo atendimento do psicólogo e do assistente social para verificar como essa pessoa está, fazer uma avaliação. Se a gente identifica que ela está fragilizada, ela vai continuar em acompanhamento até que ela melhore ou até que ela lide melhor com a situação e volte a trabalhar adequadamente. Então, a gente faz esse acompanhamento. Com relação a você perguntou até a questão de pedofilia, o grande problema que a gente tem é a sensação de impotência do servidor. Assim, eu vou pegar uma pessoa que está cometendo um ato tão gravoso e essa pessoa ela vai ser presa e amanhã ela retorna para a sociedade. Né? Então, as questões que a gente acaba lidando dentro das polícias hoje em dia é essa sensação de falta de punição, principalmente em crimes tão graves e que mexem tanto com a gente, e a desvalorização do policial com a sua até demonização, né, que a gente tem hoje em dia. Isso com certeza traz um sofrimento muito grande para esse servidor policial. Gente, eu sei que tem mais perguntas, mas o nosso tempo já estourou. Eu acredito que o Coronel Abreu e a Wênia, se alguém tiver interesse em tirar mais dúvidas depois, podem permanecer um pouco. Vocês querem complementar alguma coisa antes da gente encerrar? Perfeito. Bom, mais uma vez eu quero agradecer, parabenizar de novo pela coragem e de verdade. Eu fiquei encantado com o que eu ouvi aqui. Eu não imaginava que o Exército e que a Polícia Federal já tivessem esse nível de atendimento, de acolhimento aos seus, né? Sejam os próprios profissionais, seus familiares, as pessoas próximas. Acredito que vocês precisam falar mais abertamente sobre o que vocês fazem para a sociedade. A sociedade precisa ouvir coisas boas também. Então eu agradeço. E só lembrando, então agora nós vamos fazer a pausa para o nosso almoço, não é? Estamos todos convidados. Às 2h em ponto nós retornamos aqui, nós vamos falar sobre as novas mídias na prevenção do suicídio, com a presença do Facebook e do Twitter. Depois vamos falar sobre o suicídio, as escolas e os educadores. E encerrar o dia falando sobre o suicídio nas minorias e fragilizados. Muito obrigado mais uma vez. Até mais. Cores fazem parte do nosso dia a dia. Elas transmitem mensagens importantes. 10 de setembro é o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio. E nós, do Centro de Valorização da Vida, o CVV, com a cor amarela, queremos chamar a sua atenção para esse assunto. Participe você também do Setembro Amarelo. Acesse setembroamarelo.org.br. Afinal, falar é a melhor solução.
Cores fazem parte do nosso dia a dia.